Depois de 3 meses nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro retorna ao Brasil, chegando em terras brasileiras nesse dia 30 de março, nesta quinta-feira, às 7h30 da manhã, no Aeroporto Internacional de Brasília. E lá tinha uma multidão de apoiadores o esperando. Apesar do horário tão cedo, alguns viraram à noite para ficar no local de destaque para que pudesse ver e cumprimentar o presidente. Era uma multidão que fugia à normalidade. As pessoas estavam ali de forma pacífica, legítima, ordeira, vestidos de verde e amarelo, homens, mulheres, crianças, novos, velhos, enfim. O número de pessoas presentes surpreendeu de tal forma que foi nitidamente notado que o volume de pessoas que se encontrava ali era muito maior que aquelas que se encontrava na posse do ditador Lula. E o presidente chegou e foi muito bem recebido, sem contar que houve colocação em prática de medidas que pudessem dificultar o contato de Bolsonaro com o público, com os brasileiros que ali estavam. A Secretaria de Segurança Pública e os demais órgãos de segurança do Distrito Federal impuseram uma série de dificuldades e restrições para fazer com que Bolsonaro tivesse menos contato possível com o público. E chegaram, a Casa Civil do ditador Lula chegou ao ponto de retirar do presidente Bolsonaro os 2 carros blindados, os quais ele tinha direito, pois sabemos que todo ex-presidente, por lei, tem direito a ter consigo uma equipe de assessores para todos sempre e 2 veículos blindados. Mas o que fez a Casa Civil? Retirou os carros blindados e deixou disponível para o presidente Bolsonaro 2 carros comuns. E nós sabemos que existem rumores de que as facções criminosas estão querendo provocar uma desordem, fazendo como alvo algumas autoridades. Estaria o governo Lula facilitando uma possível ação criminosa? Ou mandando um recado para Bolsonaro, do tipo que, olha aí, ó, fique esperto, que com a gente é assim. Fato é que, senhoras e senhores, Bolsonaro chegou. Eu, particularmente, entendo que ele deveria ficar um pouco mais nos Estados Unidos. Não por causa de prisão, que isso não vai ocorrer, por ser inelegível. Não. Tudo isso aí é falácia, não faz sentido. Os algozes de Bolsonaro, os inimigos do Brasil, os componentes do sistema, eles são burros, são ousados, mas eles sabem que uma possível prisão sem razão que justifique transforma Bolsonaro muito mais forte do que está, e eles não vão querer entrar nessa seara, mesmo porque não tem razão para tal. Por que eu torceria para que Bolsonaro permanecesse nos Estados Unidos por um tempo mais? Porque a gente está vendo que a administração desastrosa do ditador Lula tem apresentado um despreparo, um descompromisso com o Brasil. Estão fazendo uma besteira atrás da outra. E olha que eles nem precisam de oposição. O próprio PT e o próprio Lula já são oposição a si mesmo. Esse governo do ditador Lula é um desastre. O camarada, ao invés de criar uma equipe de ministros, para tentar servir o Brasil, fazer o Brasil crescer e ir mais longe, eles criaram um cangaço com o claro objetivo de muitos deles de
sugar, pilhar, roubar o Brasil. Muitos deles não estão ali para servir o Brasil, mas para se servir do Brasil através do sangue, do suor e das lágrimas dos brasileiros. É uma besteira atrás da outra. É raro um ministro que tem equilíbrio. Mentirosos, criminosos, autoritários, antipatriotas, é o perfil da maioria deles. Olha esse Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Esse cara, no afã de querer aparecer, aparece, mas de uma forma negativa e lesiva à pátria. Repito, é uma besteira atrás da outra. Nem precisava de oposição, embora ela tenha que existir firme, forte, construtiva e pensando no Brasil. Tem que existir uma oposição. Por que eu entendo que o Bolsonaro, mais uma vez, digo, não deveria voltar para o Brasil agora? Napoleão Bonaparte tinha um ditado que diz o seguinte, abre aspas, enquanto o seu inimigo estiver cometendo erros, não o atrapalhe, fecha aspas. Ou seja, deixa esse camarada, deixa o ditador Lula com o seu bando mostrar as suas verdadeiras intenções de forma a chegar para aqueles que ainda, por uma mente incauta, vazia, curta e desprovido de cultura, não perceberam que esse governo ou esse sistema é um desastre. Queria eu, senhoras e senhores, torcer para que esse governo pudesse dar certo. Pois, para mim, não importa a cor do gato. O importante é que ele pegue o rato. Ou seja, independente de ser Bolsonaro ou Lula, quem estiver à frente da liderança do comando da nação, que faça uma boa administração, porque o importante para a gente são os resultados. Mas vendo o ditador Lula com seu histórico, aliado às pessoas que o cercam, tomando medidas arbitrárias e destrutivas, não dá para ter nenhuma esperança que esse Brasil vai melhorar com essa gente. Não faz sentido. Muito pelo contrário, vai piorar a cada dia. Porque esse regime que aí está, com o ditador Lula, ao longo desses 3 meses de administração, não fez absolutamente nada de novo que pudesse contribuir para o bem-estar da nossa gente e com a ordem e o progresso do nosso país. Chegou com uma obsessão, com uma sede de vingança e destruição. Tudo o que ele fez ao longo desses 3 meses e está fazendo é destruir aquilo que de bom foi feito pelo governo Bolsonaro. O mais absurdo, a mais absurda de todas as medidas é a sabotagem no sistema de transposição das águas do Rio São Francisco, que tão bem faz aquela população, os nossos irmãos nordestinos. Ao sabotar a transposição, impede o curso da água, de forma com que ela não chegue àquela população, prejudicando assim a indústria, a vida doméstica, a agricultura. Fala-se em desarmar o cidadão de bem, que atendeu critérios rigorosos, adquiriu uma arma, não para porte, mas para posse, para ter a sensação de que está dando uma segurança à sua família e o seu patrimônio. Vem o ditador Lula com o seu bando, cria mecanismo com o objetivo de desarmar a população de bem, mas em momento nenhum fala-se em desarmar o crime organizado. Muito pelo contrário, a gente tem o desprazer de ver o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, de uma forma estranha e até aqui inexplicável, sem seguranças, em apenas 2 carros,
adentrar em uma favela perigosa comandada pelo Comando Vermelho, chamado Complexo da Maré. Terreno hostil, dominado pelo tráfico, pelo crime organizado, onde a polícia tem dificuldades para entrar. Quando entra, é com caveirão, mesmo assim, com muita resistência. No entanto, o ministro foi lá se reunir, segundo ele, com a comunidade. Mas há aqueles que dizem que ele foi se reunir com o tráfico. Não sei se isso é fato ou boato, mas o simples fato dele estar ali, o tráfico permitiu que ele estivesse. E qual foram as condições dessa transação e quem intermediou? E a gente está vendo aí, é a questão do Bolsa Família. O regime do ditador Lula suspendeu do programa Bolsa Família 1,5 milhão de beneficiários, sendo que cada beneficiário desse tem atrás de si 3, 4, às vezes até mais dependentes. Olha o número de pessoas que ele atingiu de uma forma direta. E a gente vê nitidamente as pessoas nas redes sociais reclamando, a gente percebe que são pessoas carentes que realmente precisavam desse benefício. Cobrar imposto de renda daqueles que ganham pouco. Aumentar o valor da gasolina. Atacar o agronegócio. Cortar benefícios que eram voltados para os agricultores. Fato é que, minha amiga e meu amigo, a violência é outra coisa que da posse do Lula para cá vem crescendo de forma assustadora. Quando um médico assume um cargo de destaque no poder executivo, a categoria de médicos se sente representada e fala: agora nós temos vez e voz. Quando um professor tem o mesmo destino, a categoria de professores dizem: agora nós estamos representados, nós temos vez e voz. É assim com os criminosos. Quando o Lula assumiu o bandido, o crime organizado falou: agora nós estamos representados, agora nós temos vez e voz. E com isso, minha amiga e meu amigo, a bandidagem está mais ousada. O PT, do ditador Lula, com seus asséculas, eles não têm compromisso com o Brasil, não têm compromisso com os brasileiros, não têm compromisso com a ordem, com o progresso. Tudo que eles têm é um plano para solapar, pilhar, destruir esse país. Eles não estão aqui para servir o Brasil, mas para se servir do Brasil. Eles cometem uma besteira atrás da outra. Olha o que eles fizeram no 8 de janeiro, quando promoveram, segundo informações que ainda precisam ser apuradas através da CPMI, implantaram pessoas dentro do movimento pacífico Cordeiro da direita para provocar aquela desordem em Brasília e desacreditar o movimento de direita perante a opinião pública. Movimento esse que acabou tendo pessoas inocentes, velhos, crianças, presos de uma forma arbitrária, sem razão que justifique. E a gente sabe que uma democracia verdadeira não tem presos políticos. Se tem presos políticos, não é democracia. E é o que a gente viu e está vendo no Brasil de hoje. E toda essa desordem não foi numa ação isolada do PT Lula. Não, PT, Lula, Supremo Tribunal Federal, banda podre da imprensa, banda podre da classe política, ou seja, um sistema se hermanaram para calar o povo, para intimidar, para humilhar. 3 meses de governo, o que tem de bom para se contar? Nada. A única coisa boa nesse governo ao longo dos 3 meses é saber que nós temos 3 meses a menos para suportar esse governo miserável, desgraçado, corrupto e lesivo à pátria. E é justamente por essa razão que eu entendo que o Bolsonaro deveria ficar um pouco mais distante, deixando a coisa acontecer. Deixando a coisa acontecer. Até para não dividir o foco para a imprensa. Uma vez ele estando aqui, o alvo é Bolsonaro, administração do ditador Lula.
Bolsonaro estando fora, o alvo passa a ser das atenções da mídia apenas o regime do ditador Lula e a sua administração desastrosa e lesiva à pátria. Porém, Bolsonaro está no Brasil. Isso é ruim? Não, isso é bom. Ótimo se ele não viria. Porém, a estada dele aqui é boa. Mas entendo que, de uma forma humilde, porque eu não sou marqueteiro e não tenho a experiência política que Bolsonaro tem. Primeiro, não dá entrevista com o telefone na cara, aquele monte de gente fazendo um monte de perguntas e ele com sangue quente, falando coisas impensadas que pode ser tirada de contexto e usada contra ele. Entrevista só exclusiva, pré-agendada, de preferência com temas previamente acordados, de uma forma em que ele possa, ao mesmo tempo, gravar e, se possível, transmitir a entrevista dele com a sua estrutura de assessoria de comunicação. Procurar falar o menos possível. Procurar falar o menos possível. Fazer o que ele fez quando acabou as eleições. Fechar a boca. Porque assim a imprensa não tem o que falar. Não tem como tirar uma palavra de contexto e dar uma conotação distorcida e equivocada para desacreditá-lo perante a opinião pública. Aparições em público? Não. Tem que se reservar ao máximo. Se reservar ao máximo. Ele já foi alvo de uma agressão física e não está descartado que possa ser novamente, mesmo porque se há alguém hoje que possa continuar desbancando, batendo de frente e ganhar as eleições em 2016 como presidente da República, esse chama-se Jair Messias Bolsonaro ou quem ele indicar, e mais ninguém. Por essa razão, está muito mais acesa a sanha do sistema de, possivelmente, eliminá-lo. E a gente viu, através da operação da PF, que desbaratou uma célula de uma organização criminosa de São Paulo, que tinha como objetivo atentar contra a integridade física do senador Moro, do promotor lá de São Paulo e o vice-presidente do Lula. Será que aquela é uma célula? Será que não existe uma outra célula específica para atentar contra a vida de Bolsonaro? Bolsonaro ele tem direito a carros blindados. Lula tirou os carros blindados, deixando com ele apenas 2 carros comuns. Bolsonaro tem direito a assessores e a segurança, salvo engano, são 2 ou 3 seguranças. Por ser o Bolsonaro e diante dessa circunstância, é preciso que aumente essa segurança. E não falar nunca mais, ou pelo menos nesses 4 anos, em vacina, em pandemia, não falar em urna eletrônica, não questionar o resultado do processo eleitoral, tem que olhar daqui para frente, pensando no hoje e no amanhã. Não dá margens para que o inimigo possa criar situações embaraçosas, mesmo que seja a revelia da lei. Não falar em fazer oposição ao governo, mas sim trabalhar a organização da base direita, trabalhar, tirar essa palavra oposição, porque ao fazer oposição ao governo, pode dar margem para que as pessoas criem uma sensação de que essa oposição não é ao governo, mas ao país. Essa imprensa que nós temos no Brasil, salvo raríssima exceção, é sórdida, canalha, sem compromisso com a verdade, vendilhona, não tem compromisso de informar, mas desinformar. Eles são terríveis. São terríveis. Mesmo caindo em desgraça, mesmo
sofrendo descrédito, eles ainda continuam com a sua sanha diabólica em não fazer jornalismo baseado na verdade, mas sim fazer militância política partidária, sobretudo de viés de esquerda. Para muitos, apesar de tudo, Lula é um exemplo a ser seguido, é um santo. Eles são capazes de dizer que toda essa bagunça provocada pelo Lula é culpa de Bolsonaro e acredite, senhores, há muitos brasileiros que deixam se levar por essa narrativa. Então, que seja bem-vindo, que tome algumas medidas, que esses 3 meses nos Estados Unidos possam servir para buscar um jeito novo de ser, saber lidar com as adversidades, falar menos, de preferência nada, cuidado com quem se cerca, porque existem muitos aproveitadores que querem tomar carona na onda Bolsonaro, mas que não têm compromisso, e que rode o Brasil, conversando com os brasileiros, de uma forma organizada, planejada, pensando, em especial, nas eleições municipais de 2024, onde serão eleitos prefeitos e vereadores. Prefeitos e vereadores esses que muitos, em 2026, vão estar colocando seus nomes para senador, deputado federal, estadual, governador, e até fazendo o maior número de parlamentares possíveis para ter uma base boa em todo o Brasil para apoiar o presidente em 2026, caso ele coloque o nome dele no processo eleitoral. Fato é que Lula não precisa de uma oposição ferrenha do lado dele. A oposição, os parlamentares de direita precisam sim fazer oposição, mas muito mais que os parlamentares é o próprio Lula, o PT e o seu bando. Eles fazem uma besteira atrás da outra, se especializaram em fazer M, e uma coisa, tá? Sem nenhum pudor. Não dá para torcer, a gente torce para o Brasil, mas não dá para torcer para o regime do ditador Lula, porque ele tem na sua composição pessoas do tipo filho do Renan Calheiros, filho do Jader Barbalho, coronel capangueiro lá do Paraná, e outras tralhas nesse nível. Para finalizar, com Lula, o Brasil tem tudo certo para dar errado. Vamos seguir em frente com o capitão Bolsonaro, vamos continuar acreditando no Brasil, vamos lutar junto com Bolsonaro para levar esse Brasil num lugar distante, rumo à ordem e o progresso, e abrir a mente e o coração daqueles que ainda não perceberam o risco que corremos com o regime do ditador Lula no poder. Lembre-se, minha amiga e meu amigo, alguém disse um dia, é preferível morrer de pé do que viver de joelhos. Como também foi dito, nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. Que Deus ajude a nação brasileira.